Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Gustavo Fernandes. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou juiz de direito do TJDFT desde 2017, então já tem 6 anos que eu exerço a jurisdição. Fui aprovado em vários concursos para magistratura, também para Ministério Público, para promotor de justiça do MP Goiás, para juiz federal no TRF da 4ª Região, para juiz estadual, para outros concursos no âmbito do Poder Legislativo e acabei escolhendo na época, lá em 2017, o TJDFT, porque sempre morei no DF, enfim, já tinha sido servidor do TJDFT, então para mim foi uma escolha bem fácil. E prestei muitos concursos nessa época ali de 2015, 2016, 2017. Fiz concursos pelo país inteiro, em Santa Catarina, no Piauí, no país todo. Também sou autor de obras jurídicas, sou autor de um curso de Direito Constitucional pela editora De Plácido, também do Manual de Direito Administrativo, livro de controle de constitucionalidade, enfim, outras obras. Professor em várias instituições, aqui na Verbo Jurídico, claro, né? Mas também na Escola da Magistratura do DF, na pós-graduação em Direito Público, na Fundação Escola Superior do MPDFT, também já fui chamado lá algumas vezes, e sou professor em outras instituições aí, de diversas ordens. E especialista em ordem jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do MPDFT e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público de Brasília. Então essas são as minhas credenciais aí. Eu acho que o mais relevante para você que está assistindo esse encontro aqui comigo é saber que eu já passei pelo mesmo caminho que você está pretendendo trilhar ou já começou a trilhar, que é o de ser aprovado em um concurso de magistratura. Isso acho que é o mais importante, até porque o nosso encontro aqui não vai tratar de conteúdo, né, de temas de direito constitucional, administrativo. Deixa eu colocar aqui na tela. A gente vai trabalhar uma novidade que é o edital do TJPR. Então, eu montei aqui um pequeno passo a passo aqui nos slides, só para visualmente você acompanhar comigo. O que tem aí de interessante nesse edital do TJPR, Tribunal de Justiça do Paraná? Eu não cheguei a fazer esse concurso na época, né, na Vera, mas eu já estudei as provas anteriores, inclusive para lecionar em alguns cursos, né, a segunda fase, as sentenças, as discursivas também, a objetiva. E é um concurso bem justo, né? Eu vou falar como é que foi o último concurso, como que saiu agora no edital. Então, o edital de 4 de setembro, de agora, né? Agora no final do ano, vem essa boa novidade aí para a gente. E antes de entrar, então, nos temas do edital, comparando com o edital passado, fica aí o convite para você me seguir no Instagram, beleza? O Instagram está aí na tela, Gustavo_Fernandes_Salles. Por lá a gente pode trocar uma ideia sobre a sua preparação. Você pode pegar dicas também das disciplinas que eu leciono, constitucional e administrativo. E é um Instagram, não é profissional. É um Instagram que tem um certo cunho pessoal também. Eu coloco minhas coisas lá com meus cachorros, enfim. Não é só profissional, mas tem coisas de direito também e de preparação para a magistratura. Beleza? Antes de falar do edital de agora, qual foi o último concurso? É sempre bom a gente situar no tempo como foi a última prova, qual foi a banca, quantos aprovados. Então, o último concurso teve edital em 2021, há pouquíssimo tempo, né? Então é um concurso emendado no outro. Foi feito pela banca FGV também, né? A Fundação Getúlio Vargas, e a princípio eram 12 vagas, sem prejuízo de outras que fossem abertas durante a tramitação do concurso. Só que, embora fossem 12 vagas, ao final foram 46 aprovados há um ano, né, em julho de 2022. Eram 12, foram 46. Não sei dizer quantos foram chamados, mas para terem aberto um novo concurso agora, é porque devem ter chamado todo mundo. Né? Se ainda tivesse gente para ser chamada, eles não iam abrir novo concurso. Então veja que é um tribunal que está precisando de juízes, né? Isso fica bem claro. Antes de 2021 teve um concurso recente, também acho que foi 2018 ou 2019, então tem essa tendência de acabando um concurso já vir novo concurso. Provavelmente a rotatividade é grande, isso é comum hoje em todos os tribunais. Eu aqui no TJDFT vejo amigos que deixam o tribunal para exercer advocacia, né? Tenho dois, um mais amigo, o outro colega também, que deixaram recentemente o tribunal para exercer advocacia, deixam para buscar alguma vaga em procuradorias, na AGU, enfim. A carreira da magistratura é uma carreira que não está atualmente
no seu momento áureo, embora seja ainda o concurso mais visado, mas não está naquele momento por conta de algumas dificuldades financeiras. Claro que o edital fala que qual vai ser a remuneração do juiz de direito substituto. É altíssima, né? Óbvio. É uma excelente remuneração. Mas outras categorias estão conseguindo algumas vantagens que a magistratura não tem conseguido, mas isso é questão de tempo. E esse pêndulo, ele sempre existiu. Não só na magistratura, em outros concursos. Eu já fui policial legislativo da Câmara dos Deputados de 2014 a 2017. E era uma época em que a remuneração lá não estava tão boa. Já houve épocas no passado que era lá em cima. Então, a tendência é sempre fazer um pêndulo, né? Mas a magistratura nunca fica por baixo, isso aí você pode ter certeza. Embora hoje não esteja no seu melhor momento, é bem provável que daqui a alguns anos ela suba de novo e fique lá no topo. Ok, então esse foi o último concurso. Isso nos traz uma boa ideia de que serão muitos aprovados. Serão muitos aprovados e você concorre basicamente contra você mesmo. Basicamente contra você mesmo. É assim em geral os concursos de magistratura. Bom, o novo concurso, então, cujo edital saiu agora em setembro, ele vai prover 27 vagas, além daquelas que vierem a surgir durante o período de validade do concurso, desde que haja necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária e financeira, é o que coloca o edital. Então, eles colocaram mais vagas do que no último. Provavelmente, ao final, teremos muito mais do que 27 aprovados, considerando que irão surgir novas vagas durante o certame, e o tribunal já demonstra que tem uma necessidade grande de suprir as demandas lá da jurisdição. Comissão do concurso. Quem são os responsáveis aí pelo concurso? Temos a desembargadora Sônia Regina de Castro como presidente, desembargadora Ângela Cury, desembargador Joselito Giovanni Sé, o desembargador Hamilton Rafael Marins Schwartz, a doutora Fernanda Caran de Chueire Sanches, que é juiz auxiliar da presidência, a doutora Graciela Yurque Marins, que é advogada representante da OAB Paraná, a doutora Sabrina Marina Fadel Becue, se é assim que se fala, a advogada representante da OAB Paraná, então duas advogadas, né? Essa aqui é a suplente, a doutora Jaqueline Batiste, procuradora de Justiça, representando o Ministério Público do Paraná, titular, e como suplente o doutor Wilde Soares Pugliese, promotor de Justiça também representando o MP Paraná. Então temos um representante do Ministério Público, além do seu suplente, uma representante da advocacia, além da suplente, e 4 desembargadores e uma juíza, a doutora Fernanda. Que essa é a comissão do concurso. É comum que durante o concurso haja alterações. Então, pode ser que um dos membros seja substituído. Isso acontece por questões particulares, algumas vezes porque, e o mais comum, porque alguém que trabalha na vara, vamos supor que a doutora Fernanda Caran, ali, ó, juiz auxiliar da presidência, vamos supor que alguém que trabalha da equipe dela, algum servidor, seja aprovado para a segunda etapa, passe na primeira fase. A partir desse momento, ela tem que ser substituída por uma questão de impedimento. Existem regras de impedimento para que não haja nenhuma suspeita de que está beneficiando ali aquele servidor próximo a ela. Só que tem um detalhe. O edital fala que a comissão do concurso, responsável pela elaboração do certame, ela vai contar com o apoio técnico especializado da FGV. E a FGV, ela quem faz a prova ou é a comissão de concurso? A gente sempre fica nessa dúvida. O edital aqui é claro. Ele diz que a FGV vai elaborar e corrigir a prova objetiva seletiva. Então, a primeira fase será feita pela FGV. A comissão do concurso, ela fica ali só sinalizando se é isso mesmo, né? Ela quem dá o aval. Mas quem vai elaborar de primeira mão a prova é a FGV. Ela também vai ser responsável pela organização e pela logística da primeira etapa. Então, a primeira etapa é tudo FGV. Ela vai fazer toda a logística, ela que vai organizar o certame, ela que vai elaborar a prova e ela que vai corrigir a prova. Tudo isso na primeira fase. A comissão ela só avalia, ela só dá o ok, né, sobre a prova objetiva. E depois, na segunda etapa, não é a FGV mais quem realiza a prova, ela apenas participa da organização e logística. E depois continua acompanhando o certame até a fase final. Mas veja que a comissão de concurso ela entra com mais força a partir da segunda fase, quando, pelo que consta aqui do edital, ela será, a princípio, responsável por elaborar a segunda etapa e também as demais etapas até o final.
Os servidores do Tribunal de Justiça, especialmente designados, vão compor uma comissão de concurso. É muito comum que essa comissão de concurso seja criada um pouquinho antes da divulgação do edital, até porque a comissão formada por esses servidores ajuda a elaborar o edital. E assim que acaba o concurso, ele é homologado, a comissão é extinta. Então, ela é dissolvida e aí surgirá uma nova comissão no futuro. Essa é até uma das dicas para a gente saber se um tribunal está querendo realizar um novo concurso. Aqui no TJDFT demorou um tempo para sair o concurso, né? Que está, inclusive, em andamento, está indo para a prova oral. E uma das dicas que a gente teve foi que foi criada a comissão de concurso. Antes de ter boatos mais fortes sobre a divulgação de um novo concurso, a elaboração de um novo certame, a gente ficou sabendo, abriu um PA lá no tribunal, um processo administrativo, criando a comissão de concurso. Opa, então, obviamente que vai ter edital para magistratura em breve, já que tem uma comissão de concurso criada, ela só existe para tratar do concurso, senão ela é extinta, como eu falei. Beleza. FGV, portanto, é a nossa base. Você que vai se preparar para esse certame, já tem que começar a observar questões anteriores da banca FGV. Pegar concursos recentes que a FGV fez para a magistratura e resolver. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro passo. Acabou aqui a aula, já vê a última prova que a FGV fez aí e já resolve. Beleza? O prazo de validade do concurso é de 2 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período, né, a critério do tribunal. Então, é o comum, 2, podendo chegar a 4 anos. Veja que do último concurso, eu não sei se... Não prorrogou, né? Não prorrogou. Ele foi finalizado ali. E aí decidiram abrir um novo certame ao invés de prorrogar. Então, depende também do número de aprovados, né? Se é um número muito grande, eles podem prorrogar para ir chamando depois. Se é um número que já é o suficiente para resolver a questão ali do tribunal e surgem novas demandas, aí eles abrem um novo concurso. Bom, essas 27 vagas terão que reservar 5% delas para as pessoas com deficiência, por conta da Lei Estadual 18.419 de 2015. E 20% para os candidatos negros, aqui é por força da Resolução 203 de 2015 do CNJ. Detalhe, não temos reserva de vagas a candidatos indígenas. Por que eu falo isso? Porque outro dia agora, tem 2 semanas, 3 semanas, eu fiz também aqui a análise do edital do TJ Goiás. E lá para o TJ Goiás, havia 3% de vagas reservadas a indígenas. Aqui não. Aqui são para negros e para pessoas com deficiência. Então, 25%, 1/4 das vagas tem essa destinação. Ok? E aí temos, então, das 27, 21 de ampla concorrência, que eu tirei do edital, 1 para pessoas com deficiência e 5 para candidatos negros, em um total de 27. Ok? Já tem aqui, ó, o valor da taxa de inscrição, R$ 306,17. É um valor realmente alto, mas é a média que tem sido praticada no âmbito dos concursos de alto nível, né? E concurso outro dia que a taxa estava 380, quase R$ 400. É pesado, mas é o que tem, né? Para concorrer às vagas, aqui no item 4.4 do edital, quais são os requisitos, então? Se tem alguém que ainda está meio na dúvida, alguém que está iniciando seus estudos e ainda não sabe se quer tentar magistratura ou não, olha aqui os requisitos necessários. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou então tem que ser aquele português equiparado, né? Amparado pelo decreto 70.391 de 72, pelo menos 18 anos, e idade máxima de 65 anos. Essa idade máxima aqui, alguns editais, eu lembro de um edital, acho que foi até do TJDFT, que previa idade máxima de 50 anos. Foi até o Supremo essa questão, e o Supremo falou que é inconstitucional. Primeiro, porque para estabelecer questões atinentes ao Estatuto da Magistratura, tem que ser por lei complementar de iniciativa do Supremo. Não podem leis estaduais aí, ou uma lei federal qualquer, atribuir o regime jurídico da magistratura ou requisitos para ingressar na magistratura. Então, teria que ser uma lei complementar de iniciativa do Supremo, como exige o artigo 93, caput da Constituição Federal. A gente sabe bem. E não é só formalmente inconstitucional. Havia uma inconstitucionalidade material. Qual é a razoabilidade? Por que o critério de 50 anos seria razoável para ingressar na magistratura? Por que não pode entrar com 52 anos? Então, não tem sentido colocar 50 anos. A função de juiz não exige vigor físico, né? Pode entrar com mais idade. Então, foi declarado inconstitucional.
E eu estou vendo alguns editais agora mais recentes colocando a idade de 65. Então, 50 o Supremo já falou que não pode. 65 aí está em aberto, né? Como a aposentadoria vai a 75, a compulsória, eu penso que 70 anos é que seria o limite. Mas os editais colocam 65, ok. Então, entre 18 e 65 anos, ter concluído o curso de bacharelado em Direito, instituição reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação, haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de 3 anos, como exige a Constituição, no artigo 93, inciso 1, contados os 3 anos da obtenção do grau de bacharel em Direito. Isso aqui é importante, o Supremo já definiu que o tempo que se exerce de atividade jurídica anterior à conclusão do curso de Direito, ele não conta. Foi o meu caso, por exemplo, eu já fui servidor do TJDFT, nível médio, não precisava ser formado em Direito, e eu exerci atividade jurídica. Embora nível médio, eu atuava no gabinete. E esse período que eu atuei até a conclusão do curso, não conta. Só quando conclui o curso, obtém o grau de bacharel, ainda que demore um pouco a emissão do diploma, mas terminou o curso, dezembro de 2023, por exemplo, a partir dali você começa a contar os 3 anos. E esses 3 anos têm que ser apresentados na data da inscrição definitiva, que é uma bizarrice aí do Supremo, mas a inscrição definitiva, segundo a resolução do CNJ, a gente vai ver aqui também, ela não vem na hora que você se inscreve no concurso, ela vem depois que você é aprovado na segunda etapa, nas discursivas e nas sentenças, civil e penal. Depois disso é que você faz a sua inscrição definitiva. Então é meio que no meio do concurso. Até o meio do concurso ali você tem que estar com os 3 anos. Não dá para falar, ó, eu tenho 2,5 e farei 3 quando eu tomar posse. Posso continuar? Não. Aí você não comprova os 3 anos. Você tem que comprovar os 3 anos na data da inscrição definitiva, que é a data que você entrega a documentação restante, você já entrega uma parte no começo, o resto você entrega depois. E nessa inscrição, então, tem que ter os 3 anos. Ok? Também, letra F, estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, estar quite com obrigações eleitorais, se for do sexo masculino também com serviços militares, não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado, ou qualquer outra condenação criminal ou civil incompatível com o exercício do cargo. Tem uma fase do concurso que é a análise da vida pregressa, e você tem que preencher lá dizendo se você já foi ocupante do polo passivo ou ativo de algum processo civil, se você já foi réu em processo criminal, aí você tem que escrever o número do processo, o que aconteceu, e o tribunal então vai analisar. Já foi condenado à pena privativa de liberdade definitiva? Está fora. Não fui condenado à pena privativa de liberdade. Fui condenado criminalmente, mas em outro aspecto, a uma outra pena, enfim. O tribunal vai analisar se é incompatível com o exercício do cargo. Aí fica a critério do tribunal. Estar apto fisicamente e mentalmente para exercer as atividades. Então, vai ter uma fase do concurso, que é a análise médica. O médico do tribunal vai analisar, ver se você está ok ali fisicamente. Ah, tem algum problema físico? Óbvio que não vai te impedir de tomar posse. A não ser que seja algo que realmente limite o exercício da atividade, que eu não consigo nem pensar o que seria. E mentalmente é mais fácil, né? Aí pode ser que realmente tenha algum problema que também vai ser avaliado antes de ingressar no tribunal. Continuando aqui, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência incompatível com as atribuições, né? O órgão médico oficial vai apurar. Eu já passei por um caso, eu passei por um problema desse. Vou falar aqui. Eu tive uma doença grave na época que eu estava estudando para magistratura, um câncer ósseo. E era policial legislativo da Câmara, mas na verdade foi para entrar na Câmara, não foi bem para o tribunal. Para entrar na Câmara, na fase médica, no concurso, eu tinha acabado de fazer a minha quimioterapia e radioterapia. E aí eu fiquei com medo de ser reprovado. Porque eles poderiam falar, pô, você deu tratamento de câncer, o cara não tem como exercer a polícia legislativa, né? Atividade de vigor físico. No final deu tudo certo. Mas foi um certo perrengue ali para eu conseguir resolver a minha questão médica. O médico pediu exames complementares, eu tive que correr lá, era final de semana, não tinha como entregar a tempo, eu tive que dar meus corres aí e conseguir. Então, essa é a fase médica, né? J, conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital, cabe ter aprovação em todas as fases, óbvio, como é que vai tomar posse sem ser aprovado. E L, autorizar a comissão do concurso a realizar investigações reservadas para verificar se foram preenchidos os requisitos. Aqui você dá uma autorização, óbvio, né? Você tem que autorizar, e depende do tribunal.
Tem uns que fazem uma análise da vida pregressa e sindicância ali da vida mais aprofundada, outros não. O que é comum? É comum que você preencha a sua ficha com alguns nomes de pessoas que participam da sua vida. Então, superiores hierárquicos ali no seu antigo órgão, se você trabalha em algum órgão, algumas avaliações de autoridades. Então, no meu concurso, eu tive, como eu já tinha sido servidor do judiciário, eu conheci um monte de juízes. Eu fui em 2 juízes mais conhecidos e pedi para eles fazerem uma carta de recomendação, algo nesse sentido, e avalizando meu comportamento, minha conduta enquanto servidor, enquanto pessoa. E aí vão ligar para ex-empregadores, para amigos, para parentes. Eu não sei se em alguns tribunais chegam a fazer visita em loco, ali em algum local que você trabalhou, mas pelo menos as ligações eles fazem, e exigências de alguns documentos formais como esses que eu citei. E aí eles podem se dar por satisfeitos. É óbvio que hoje em dia muita coisa é feita online, né? Então eles obviamente vão dar uma investigada na sua vida por meio das suas redes sociais. Cuidado com o que você anda postando, hein? Bom, a remuneração do cargo é de 30 pau, 30.617. Essa é a remuneração bruta inicial. É claro que tem muitos descontos, né, de imposto de renda, da Previdência, mas também é preciso falar que esse é o subsídio. A gente estuda em direito constitucional, leitura da Constituição, que o subsídio é uma parcela única, que não pode ser acumulada com gratificações adicionais. Isso não existe para o subsídio. O subsídio é só ele, pronto. Embora ele não seja incompatível com direitos sociais estendidos ao servidor público, lá do artigo 7º, pelo 39, parágrafo 3º da Constituição. Por exemplo, 13º salário, 1/3 de férias, tudo isso pode ingressar para o magistrado. O magistrado não ganha hora extra, é dedicação exclusiva. E também o Supremo entende que o subsídio ele não é incompatível com gratificações que remunerem atividades extraordinárias, atividades anormais. Então, existem algumas gratificações que aumentam a sua remuneração ao final, que vem junto com o subsídio. Um exemplo é a gratificação de atividade judiciária, a gage, que muitos tribunais pagam, caso você tenha um acervo muito grande de processos, enfim. Também tem a questão dos plantões, plantão domingo, final de semana. Lembre que a Constituição, lá no 93, em um dos seus incisos, ela diz que no juízo de primeiro e segundo grau são vedadas férias coletivas. E a atividade jurisdicional é ininterrupta. Então ela nunca para. Se você precisa de um juiz 2 horas da manhã, na noite do Réveillon, ou do sábado para o domingo, aí, qualquer feriado, qualquer dia, vai ter um juiz de plantão, pelo menos um ou mais, nos tribunais todos do país, atuando ali para decidir o seu caso em regime de plantão. E o plantão, ele pode trazer benefício pecuniário, depende do tribunal. Não sei como é no TJPR, mas em alguns tribunais você pode ou pegar folga, uma compensação que chama, ou você pode pedir para converter em uma indenização pecuniária. E aí entra também na sua remuneração, enfim. Esse salário aqui, ele pode crescer e geralmente nos estados essa remuneração é maior do que esse número fechado aqui, esse número absoluto aqui, ok? Uma boa notícia, né? E qual é o período de inscrição? Agora detalhes mais burocráticos antes de eu entrar nas matérias do edital para a gente finalizar. A inscrição, ela nem está aberta aqui nesse momento, né? Ela vai se abrir em 11 de setembro e vai até 10 de outubro. Então, um prazo de um mês para você fazer a sua inscrição. É pelo site da FGV, o endereço está aqui embaixo, conhecimento.fgv.br/concursos/TJPR 2023. E você tem que efetuar o pagamento da taxa de inscrição por boleto bancário, enviar o comprovante, enfim, aí aquela burocracia tranquila, que não tem muito o que ficar falando. A resolução 75 do CNJ, ela estabelece como deve ser o concurso para a magistratura de forma nacional. Então, não tem como um tribunal, seja ele o TJPR ou qualquer outro tribunal de justiça, fazer diferente do que está aqui na tela. Sempre o concurso vai ter 5 etapas. Sempre a primeira etapa vai ser uma prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório. Sempre a segunda etapa vai ser formada por 3 provas, a prova escrita e discursiva e as 2 sentenças de caráter eliminatório e classificatório. Sempre haverá uma terceira etapa, que vai tratar da sindicância da vida pregressa e investigação social, que eu já expliquei para vocês, o exame médico físico e mental e o exame psicotécnico. O exame psicotécnico, já para adiantar esse ponto, ele varia de tribunal para tribunal. Por exemplo, quando eu fiz um TRF da 4ª região, o psicotécnico era feito pela própria parte médica da parte da
psicológica, né, e psiquiátrica, lá do tribunal, do TRF. Então, era um corpo próprio de servidores médicos e especialistas que faziam psicotécnico, lá na sede do tribunal mesmo, lá no Paraná. Já no TJDFT, quando eu ingressei, o psicotécnico ele era terceirizado. O tribunal te dava algumas opções, ó, tem 5, eram 4, né? 4 clínicas conveniadas. Você pode escolher qualquer uma das 4, vai lá, faz o psicotécnico, e eles vão enviar o resultado fechado, né, sigiloso, para o tribunal. Então, terceiriza. E eu não sei como é o TJPR, como vai ser, mas isso é indiferente, né? Chegando lá, você vai fazer, seja no corpo médico do tribunal, seja num terceirizado, vinculado ao tribunal, e aprovado, você segue para a quarta etapa, que é a prova oral, e por fim a quinta etapa, você já está aprovado, ela não tem caráter mais eliminatório, é apenas classificatório, é a avaliação de títulos. Então, lá na inscrição definitiva, que vai se dar aqui, ó, entre a segunda e a terceira etapa, para o tribunal analisar isso aqui, você vai ter que entregar uma série de documentos. Aí você já entrega, né, na inscrição definitiva todos os demais documentos, inclusive os títulos. E aí, quem já foi aprovado em concursos de magistratura, quem exerce o magistério, quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado, quem tem artigos e obras escritas, tudo isso vai contando pontos e você pode ganhar algumas posições aqui no final, na quinta etapa. Isso é importante porque quem passa em primeiro lugar, por exemplo, na hora de ser promovido, é promovido primeiro, né? E na hora de escolher, tem vários concursos no tribunal. Não concursos de fazer prova, concursos de, por exemplo, todo mês tem no meu tribunal o concurso de designação para os juízes substitutos mais novos. E eu sou da última turma, né? O último concurso foi o meu, lá de 2017. Então, eu sou um dos juízes mais modernos. Aí o que acontece? Tem algumas varas que estão precisando de juiz, porque o juiz titular está de férias, está doente, enfim. Foi chamado para auxiliar a presidência. E aí tem 20 vagas, eles vão pegar 20 juízes, e aí tem um concurso. Só que o concurso é só escolher quem é o juiz mais antigo desses 20, é você. Qual das 20 você quer? Eu quero essa vara aqui que é mais tranquila. E aí o juiz que passa por último, mais moderno, ele geralmente fica com as piores varas. Foi o que aconteceu comigo nesse mês agora de setembro. Eram 20 ou 18 vagas, eu era o último, o mais moderno. A vaga que sobrou eu não pude nem escolher, a que sobrou jogaram para mim. É a que tem mais trabalhosa, é a pior, né? Então é importante você conseguir uma classificação melhor no concurso. Mas o principal mesmo é entrar, é passar. Tá dentro, depois o resto a gente resolve. Caminhando aqui para o final, a primeira fase, que eu vou falar de todas aqui, seguindo o que o edital coloca, mas eu quero focar na primeira porque é o momento mais importante agora, né? Então a primeira etapa, ela é composta de 3 blocos. O primeiro bloco tem direito civil, processo civil, direito do consumidor e direito da criança e do adolescente. São 30 questões. O total são 100 questões. Isso tem que ser 100 questões para todos os concursos de tribunais. Mas quantas questões tem em cada bloco, isso varia de concurso para concurso. O TJ Goiás, que foi agora há pouco que eu analisei o edital, o bloco 1 tinha 40 questões. Então, o bloco 1 era o que tinha mais importância em termos de quantidade, né, estatísticos, lá no TJ Goiás. Aqui no TJ Paraná, não. O bloco 1 tem 30. Deixa eu pular para o bloco 3. O bloco 3 também tem 30, que é empresarial, tributário, ambiental, administrativo, previdenciário e formação humanística, além de direitos humanos. Então, veja que é um bloco com muitas matérias, né? Principalmente aqui é o previdenciário, direitos humanos, né? A humanística sempre tem que ter. Mais recentemente, na minha época não tinha, era só na segunda etapa, agora tem na primeira, né? E o bloco maior é o bloco 2, 40 questões, então, que tem direito penal, processo penal, constitucional, eleitoral, juizados especiais, Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Então, essas são as novidades aqui. Juizados especiais, Código de Normas e Código de Organização e Divisão Judiciária. Aqui você tem que dar uma lida, obviamente, porque vai ter questões sobre esses temas aqui dentre as 40. Eu não vou entrar nos anexos que trazem o conteúdo programático de cada uma dessas matérias, porque seria chover no molhado, né? Cai tudo de tudo, sempre são muito parecidos os conteúdos programáticos. Aí você vai dar uma olhadinha para ver se não tem nenhuma surpresa, mas eu olhei e não tem nada de diferente, não. É o básico mesmo, que é tudo, né? Então, por exemplo, direito constitucional. Vai cair tudo de direito constitucional, nenhum assunto fica de fora. Você tem que saber tudo. Ah, então eu vou ter que estudar, eu tenho que saber tudo de tudo. Ninguém passa em concurso estudando tudo, senão você vai ficar 10 anos estudando.
você tem que ter a manha e o auxílio, se for o caso, de um curso bom que vai te demonstrar ali o que é mais importante, quais assuntos você tem que estar mais aprofundado, quais outros que basta você decorar ali rapidinho, o que você vai estudar com mais vagar, o que você vai passar batido, estatisticamente o que mais cai. É assim que a gente faz uma boa preparação para o concurso. A segunda fase, quaisquer temas ali dos anexos 3 e 4 do edital, são 2 questões dissertativas e 6 discursivas. Daqui a pouco o edital vai falar que cada discursiva vale 1 ponto e cada dissertativa vale 2. Então, 4 pontos aqui, mais 6 aqui, fecha os 10. Sentenças, uma de natureza civil e uma de natureza criminal, né, como de praxe. A inscrição definitiva vem aqui na terceira fase, que a gente já falou bastante. A quarta etapa é a prova oral. Também tem um sorteio de ponto 24 horas antes da prova. Então, 24 horas antes você vai saber quais os assuntos ali, de uma maneira um pouco mais enxuta, você vai estudar. E no dia seguinte você vai ser arguido sobre eles. E a fase de títulos você já vai ter entregado os documentos antes, né? Tranquilo. Bom, a primeira etapa vai ocorrer no dia 3 de dezembro de 2023, salvo algum imprevisto, na parte da tarde. Então, veja, temos setembro para outubro, outubro para novembro, novembro para dezembro. 3 meses para a prova. É um tempo bom para quem já vem estudando, dar aquela dilapidada, né? Aquela estudada final. Dilapidada não, aquela lapidada, né? Se dilapidou e você já era. Você vai lapidar, vai aparar as arestas e se preparar ali na reta final para a prova. Quem está começando os estudos agora é um tempo curto, não vou mentir, né? 90 dias para ser aprovado em um concurso de magistratura que está começando agora é meio milagroso. Mas é um tempo bom para você pegar ali uma base para começar a se preparar e talvez utilizar esse concurso como um primeiro treinamento. Ninguém passa de primeira. Você vai ter que fazer algumas provas para sentir a prova, para ver como é ali no dia, no dia real, né? Verdadeiramente, comprando passagens, se for o caso, viajando, ficando em hotel, para saber como você vai se comportar. Isso é importante ter essa experiência. E quem já está, não no ritmo já de final de preparação e nem no início, já tem alguma certa bagagem, esses 90 dias são um tempo legal para você conseguir a aprovação na primeira fase, desde que faça um estudo correto. As provas serão realizadas preferencialmente na cidade de Curitiba, Paraná, e pode ser que o edital você tem que ir acompanhando se ele vai abrir cidades vizinhas, se pode ter alteração na data, mas é difícil que aconteça, né? Geralmente é isso aqui mesmo. Os locais e a data e o horário da prova depois vão ser confirmados e divulgados lá no site da FGV. Bom, a prova é composta de 100 questões, com 5 alternativas. Então, uma delas está correta. Se você acertar, você ganha 0,10 até fechar 10 pontos no final da prova objetiva. Se você errar ou deixar em branco, você não pontua. Ok, não tem uma errada nula, uma certa, isso não existe na magistratura. Já a discursiva, como eu falei, são 2 dissertações, cada uma valendo 2, e 6 questões, cada uma valendo 1, para fechar os 10, né? Tem que tirar no mínimo 6. Então, veja que na primeira etapa, é importante você alcançar uma pontuação que te leve à segunda fase, porque existe a cláusula de barreira. Então, você tem que ficar entre os 200, 300 ou 400, depende do número de inscritos, para ir para a segunda etapa. E aí, geralmente, você tem que fazer, no mínimo, ali uns 75 pontos. Dependendo do nível do concurso, precisa fazer um pouco mais de 80 pontos, ou 78, 79. Fica sempre ali, entre 75 e 80 e pouquinho. Geralmente, alguns ali, é mais raro, 73 pontos. Então, você vai ter que acertar mais de 70% da prova para ter chance de ir para a segunda fase, e depois aí você concorre só com você mesmo. Basta ir tirando 6, 6, 6, 6, até o final que você está aprovado. Beleza, a prova de sentença também tem que tirar 6. E é isso. Eu não vou entrar em mais detalhes do edital, porque senão a aula vai ficar muito extensa, muito cansativa. O mais importante a gente já falou. Então, o principal aqui é você lembrar da data da primeira fase, 3 de dezembro, a data da inscrição, que começa no dia 11 de setembro e vai até 10 de outubro, e a sua preparação para pegar uma dessas 27 vagas aqui, além de outras que irão surgir, focando, sobretudo, aqui, ó, no bloco 2. É claro que todos os blocos são importantes, mas o bloco 2 tem um peso especial por ter as 40 questões, ao invés das 30 do bloco 1 e do bloco 3. Então, muito cuidado com penal, processo penal, constitucional, eleitoral.
e algumas questões serão cobradas desses temas bem heterodoxos aqui, né? Pessoal, qualquer coisa, se quiser trocar uma ideia comigo, meu Instagram está aí na tela de novo, Gustavo_Fernandes_Salles. Eu sou professor aqui da Verbo Jurídico, eu leciono na Verbo Direito Administrativo, e qualquer coisa, você dá uma olhada nos cursos da Verbo Jurídico, vê lá os que eu participo, tem outros que talvez eu não participe, né? São vários cursos, e aí você pode, se te interessar, dar uma olhada e adquirir também o curso de preparação para esse concurso. Ok? Um grande abraço, sucesso para vocês!